A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 18. Quero ler com a ajuda de Deus a partir do versículo 15. O título diz: O perdão do pecado de um irmão. Glória a Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca dos três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não se escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considere-o como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou e no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Glória ao nome do Senhor. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje, glória a Deus, traz um assunto que eu queria conversar com os irmãos, porque o Senhor me mostrou ali nas orações, conversando com o Senhor trouxe à frente esse assunto. Glória a Deus. A passagem de hoje, aleluia, vai nos falar sobre o pecado do irmão. Aleluia. Diz que, aleluia, no versículo 15, que se algum irmão fazer algo contra ti ou pecar, vá até ele sozinho e converse. Glória a Deus. Se for o caso, peça perdão mesmo certo. Glória a Deus. Pois o perdão, irmãos, muitas vezes tem a ver mais conosco do que com aquele que há de ser perdoado. Porque está escrito lá na frente, glória a Deus, e um dos pecados também, aleluia, descrito na Bíblia, nos 10 mandamentos, nas instruções, aleluia, do Novo Testamento, diz que aquele que estiver com mágoa e o coração, aleluia, que não perdoar, não será perdoado e não entrará no reino de Deus. Então, é melhor que você mesmo esteja certo, glória a Deus, e peça perdão para que você possa, aleluia, para que possa haver conciliação e você ganhar de volta aquele irmão. Glória a Deus. Sendo humilde, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Há situações também que o Senhor pede para que nós perdoamos, mas que nós, aleluia, nós vamos perdoar, aleluia, nós vamos conversar, mas muitas vezes o Senhor não está pedindo para que você conviva, que você traga para jantar na sua mesa. Glória a Deus. O Senhor quer que de coração você perdoe aquela pessoa, que não haja mais mágoa verdadeiramente dentro do seu coração e que cada um siga debaixo, aleluia, da doutrina e do amor de Deus. Glória a Deus. Mas se mesmo assim não houver conciliação, glória a Deus, leve 2 irmãos como testemunha, aleluia, para que seja transmitido através, aleluia, ouvido das testemunhas, a palavra seja confirmada, ou seja, glória a Deus, que as suas tentativas, aleluia, não se percam, não fique escondida debaixo somente do seu coração, ou debaixo das 4 paredes, aleluia, ou de quando você conversou com o irmão, que haja testemunhas, aleluia, para que fique bem claro que você quer a reconciliação, que você quer, aleluia, com que aquele irmão te perdoe ou que seja perdoado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Que seja em público. Glória ao nome do... Mas se mesmo assim, aleluia, ele não te escutar, fale na igreja, aleluia,
para que o povo, aleluia, que está lá na igreja, aleluia, saiba que você tentou, mas que não houve sucesso. Aí a igreja, a partir desse momento, a igreja vai tomar conta da situação, glória a Deus. E a igreja vai tomar, aleluia, as atividades cabíveis, glória ao nome do Senhor. Agora, meus irmãos, também tem uma coisa, glória a Deus, que é um assunto, aleluia, que eu conversava com Deus, glória ao nome do Senhor, que eu conversava com Deus, pois, aleluia, tem coisas, aleluia, que a igreja, em modo geral, na minha, aleluia, humilde opinião, tem que melhorar, glória a Deus, a respeito disso, aleluia. Eu não sou contra de maneira nenhuma da punição das falhas ou dos pecados cometidos, aleluia, dentro da doutrina, dentro, aleluia, dos 10 mandamentos, dentro, aleluia, da fé cristã, glória a Deus. Aquele que cometeu a falha, o erro, ele vai ter que ser punido sim, glória a Deus, porque na verdade também ele mesmo concordou, aleluia, de seguir aquela fé, de seguir aquela doutrina. Então dentro disso, aleluia, temos que andar em retidão, aleluia, para que possamos andar dentro das delícias de Deus, aleluia. O que eu vejo, aleluia, muitas vezes, aleluia, que é fácil a igreja punir, é fácil a igreja cobrar, aleluia, as faltas e as transgressões. Mas não vejo o acompanhamento desses irmãos após o pecado, após, aleluia, serem doutrinados, aleluia. Vejo como um exemplo, aleluia, um homem que traiu a sua esposa. Ele está, aleluia, errado de todas as maneiras, glória a Deus. E ele também sabe disso. Todos nós, aleluia, concordamos, aleluia. Aí vem o ministério, aleluia, daquela igreja, com toda razão, repito, com toda razão, tira a liberdade do irmão, glória a Deus, santo Deus, aleluia. Se tiver cargo, ele perde, até aí tudo bem, só que a partir de agora, aleluia, ele tem que viver uma vida isolada, só olhando, não pode mais pedir hino, não pode mais participar de nada, glória a Deus, tem que ficar no fundo da igreja, aleluia, não pode mais usufruir, aleluia, do corpo de Cristo, da impressão muitas vezes, aleluia. Para cada acompanhamento, aleluia, mas cadê o acompanhamento dessa alma, glória a Deus, pois, aleluia, é neste momento, aleluia, que a pessoa que foi traída, como a pessoa que traiu, está mais vulnerável, glória a Deus. A pessoa que foi traída, aleluia, quando, aleluia, ela tem que ser acompanhada, não é assim? Ela é como se ela fosse uma vítima, e ela é uma vítima, porque ela foi traída, glória a Deus. Então a igreja, aleluia, tem que haver um apoio incondicional, tem que ter um carinho, um abraço, um acompanhamento, tudo isso é certo, glória a Deus. É isso que nós esperamos da igreja, é isso que nós esperamos de nós mesmos, aleluia, glória a Deus. Que seja, aleluia, incluída, que ela seja abraçada, santo Deus. Mas e o traidor? O traidor, aleluia, também não precisa ser acompanhado, aleluia, ser dito para ele, mostrado para ele no que ele errou, por que ele errou, ser ouvido, glória a Deus, aleluia, do que ser abandonado, jogado, glória a Deus, para que ele também entenda, aleluia, que ele errou até aqui, mas que ele não está sozinho, glória a Deus. Ele tem que entender, aleluia, que ele cometeu um erro, falha, um pecado, aleluia, glória a Deus, que ele vai ser, aleluia, punido, né, da pena do seu pecado, mas que ele não está sozinho, que ele vai ser acompanhado, que ele vai ser abraçado, porque, aleluia, nada temos a ver, aleluia, com a sua rendição, com a sua absolvição, porque não é nós que perdoamos os pecados,
e sim a Deus. É Deus que perdoa os pecados. Glória a Deus. Ele precisa ser abraçado, glória a Deus, também, aleluia, pelo seu ato pecaminoso. Ele precisa, aleluia, ter um entendimento que Deus perdoa os pecados, mas que as consequências dele, aleluia, na vida vão trazer problemas futuros e a vida cobra o preço, glória a Deus. Tem consequências de pecados que vão durar por toda a sua vida, glória ao nome do Senhor. E ele precisa entender, aleluia. Mas o que vemos hoje? A punição, aleluia, aleluia, dentro das igrejas fica, aleluia, aí, é feita assim. Você a partir de hoje vai ser, aleluia, jogado no fundo das igrejas. Você não abre mais a sua boca dentro das igrejas. Você só dá glória, aleluia, glória a Deus. Fica aí uns 5 anos e depois nós conversamos, aleluia, aleluia. Quem é essa pessoa, aleluia, que fala, fique aí 5 anos, glória ao nome do Senhor? Será que essa pessoa também não tem pecado? Glória a Deus. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da pessoa que deu essa punição continuar acompanhando. Glória a Deus. Porque muitas vezes vemos dentro das igrejas as pessoas que cometem algum pecado são tratadas como lixo. Elas são observadas, aonde ela chega, há burburinho, conversas isoladas. Aleluia. As pessoas, aleluia, observam, comentam, aleluia, fazem de tudo. Já presenciamos e já ouvimos falar de agressões dentro da igreja, de pessoas que tomaram a dor de outras sem sequer saber a verdade. Já foi juiz, já fez o veredito e já puniu com uma agressão. Glória ao nome do Senhor. A pessoa, ela fica mal vista pela igreja, sendo apontada por aqueles que muitas vezes não têm nem autoridade para julgar, nem caráter, e muitas vezes julga os outros, mas, aleluia, não conseguem tirar a trave dos seus próprios olhos. Glória a Deus. Vejo hoje pessoas que pecam, aleluia, que já estavam, aleluia, tristes, pessoas que já estavam implorando por uma ajuda, pessoas que já estavam andando dentro da igreja cabisbaixo, pessoas que nitidamente estavam precisando de ajuda, aleluia, pessoas, aleluia, que estavam cansadas, aleluia, que estavam pelos cantos, que, aleluia, não eram vistas por muitas vezes por nós, membros da igreja, e nem por aqueles que têm o ministério daqueles que futuramente, quando ele trair, quando ele cair, vai ser julgado, aleluia, vai ser condenado. Mas cadê o amor? Glória a Deus. O nosso Deus disse uma vez para uma mulher que já estava condenada de morte pelo adultério pego em flagrante, aleluia. E ele disse, se tiver alguém aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos soltaram as pedras, aleluia. E o Senhor tornou a falar com aquela mulher e disse, há algum dos seus acusadores aqui presente? Ela respondeu, não. Ele falou, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Glória ao nome do Senhor. Aqui o Senhor quebrou, aleluia, o pecado de morte. Aqui o Senhor quebrou, porque naquela época, tanto a mulher como o homem fosse pego no adultério, eram apedrejados em praça pública. Glória a Deus. Então ela tinha sido pega em adultério, em flagrante. Aleluia. Só que os fariseus, querendo fazer uma pegadinha contra o Senhor, trouxeram ela até Jesus e indagaram sobre o que ele iria fazer. E o Senhor é o alfa, é o ômega, é o dono dessa terra. Glória a Deus, ele é a sabedoria em pessoa, sabendo com que cada um que estava lá, aleluia, não estava limpo de mão nem puro de coração, disse aquele que não tiver pecado que jogue a primeira pedra. Glória a Deus. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, aleluia, nos dias de hoje. Aleluia. Temos que ter também muito cuidado, aleluia, em não acusar, irmãos.
e não apontar, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor disse aqui, vá e não peque mais, pois também há aqueles, aleluia, que têm a reincidência do pecado, e esse indivíduo mostra, aleluia, que se a igreja expulsar ele, também não tem problema nenhum, porque ele não tem nada com as coisas de Deus, ele não entendeu nada, glória a Deus, pois o Senhor disse, aleluia, que o que ligar na terra, aleluia, é ligado no céu, mas aquilo que você desliga no céu, também é desligado na terra, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, hoje em dia tudo que nós fazemos aqui não é a coincidência, aleluia, não é aquilo que nós plantamos, porque se lá atrás, aleluia, nós plantamos amor, hoje nós colheremos amor. Não tem como alguém que plantou mal lá atrás, hoje colheu amor, glória a Deus. Então hoje, através dessa palavra, o Senhor, aleluia, aleluia, quer que nós, aleluia, aleluia, não sejamos, aleluia, apontadores, aleluia, conforme a doutrina, que seja, aleluia, dada a cada um a sua responsabilidade. E vamos continuar orando por essa pessoa, vamos continuar abraçando, porque, aleluia, nada nós podemos fazer, aleluia, nada nós podemos fazer, aleluia, a não ser, aleluia, abraçar aquela pessoa, aleluia, que foi traída, ajudar de todas as maneiras, mas também pelo outro lado também não deixar a pessoa que traiu ser jogada aos leões, ser jogada, aleluia, ao vento, glória ao nome do Senhor, porque isso não nos cabe a nós. Tudo isso, aleluia, temos que ser feito com amor, aleluia, pois o nosso Deus, Ele é amor, aleluia. Tudo isso sendo feito com amor, aleluia, a gente deixa um exemplo. Vamos através, aleluia, vemos através do nosso sistema carcerário, aleluia, jurídico dessa terra, aleluia. Quando a pessoa é presa e é jogada dentro do sistema carcerário, aquela pessoa, ela não volta mais melhor, aleluia, porque lá dentro, aleluia, vira uma escola do crime. Tudo que não presta está lá dentro, aleluia. A pessoa não tem acompanhamento, é jogada lá, glória a Deus. Aí se unem a facções, aleluia. E se não for o Senhor, somente o Senhor entra lá dentro e tem poder de resgatar, glória a Deus. A gente vê, aleluia, que o crime muitas vezes, aleluia, não compensa, aleluia. O crime, a pessoa que quer, aleluia, lá dentro ser uma pessoa diferente, muitas vezes ela tem que, aleluia, recorrer ao Senhor. O Senhor tem que alcançá-la e abraçá-la, e aí sim ela pode ter algum sistema. Pois o Senhor disse, aleluia, que aonde estiver dois ou três ao seu respeito, lá Ele estará. É isso que temos que fazer, aleluia. Entrar entre nós, aleluia, perguntando, aleluia, dentro do nosso coração, nossos conservos, aleluia, o que nós temos que fazer para aquelas pessoas, tanto os caídos que cometeram pecado, como aqueles que foram aleluia, pecadores, glória a Deus. Pedro pergunta, aleluia, nesse momento, glória ao nome do Senhor, para o Senhor, Senhor, aleluia, até quando, aleluia, devemos perdoar, aleluia, alguém que nos faz mal? 7? E o Senhor disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nesta passagem vemos claramente que o único que tem poder para julgar é o Senhor. Pois não temos que ser, aleluia, aleluia, não temos que ter, aleluia, temos que ter o cuidado, aleluia, ao falar, ao agir com essas pessoas, aleluia, que caíram da doutrina, das leis, aleluia, Santo Deus. Pois por trás desta pessoa há uma alma que é incalculável para Deus. E você, eu e todos nós não queremos ser responsável, aleluia,
pela perda dessa alma, glória a Deus, mas sim ganhá-la de volta para Deus, aleluia, com respeito, mostrando, aleluia, aleluia, amor, mostrando para ela que tem solução, que ela não está sozinha, aleluia, que é Cristo, aleluia, que vai salvá-la, que é Cristo que pode puni-la, glória ao nome do Senhor, mas que ela não está sozinha, que ela está sendo acompanhada. Um pouco antes dessa palavra, vemos, aleluia, que o Senhor nos diz que, aleluia, o pastor de ovelha a perder uma, deixa 99 e vai ao encontro dela, e só volta quando encontra, aleluia, e ele se alegra mais do que com aquelas 99 que ficaram. Dá para nós pensar nisso? É fácil se colocarmos, aleluia, o Senhor na frente de tudo dá certo. Se nós, aleluia, colocarmos o Senhor, quando colocarmos o nosso, mas quando nós colocamos o ego na frente, aleluia, a hierarquia, porque nós somos melhores, né? Porque sempre vai dar ruim. Vemos pessoas se afastando de Deus e não se aproximando mais dele. Então, amados e queridos irmãos, hoje, aleluia, por essa palavra, vamos se atentar com os nossos irmãos, companheiros, aleluia. Vamos tentar, aleluia, chegar primeiro, como o Senhor sempre chega, precisando de um abraço. Vamos olhar aqueles que estão andando com cabisbaixo, vamos perguntar, vamos dar apoio, vamos abraçar, vamos ser aquilo que Cristo, aleluia, nos chamou, para nós sermos a luz dessas pessoas, assim como Ele foi, não as trevas. Não vamos julgar, pois isso não nos pertence. Vamos, aleluia, ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Humildes, aleluia, tranquilos, mansos, pescadores de homens, aleluia, com amor. Esta, irmãos, é a palavra de hoje. Deus seja hoje e eternamente louvado.